Mas escuta essa, rapaz, não sei se você está acompanhando. Dia 8 de abril, nós teremos o eclipse total do Sol. Ok. 8 de abril. Só que 8 de abril, depois do pôr do Sol, já é 9 de abril para os judeus. Ok, sim, Certo? sim. Muda Então, no pôr do sol. O pôr sim. do Sol é no dia 8 para nós, mas como é à noite, para os judeus, no calendário judaico, já é dia 9. Tá? E o dia 9 de abril, agora, no eclipse, enquanto o eclipse estiver acontecendo, dia 9 de abril, é o dia 1º de Nissan, é o primeiro dia do ano religioso judaico. O primeiro dia, o eclipse do Sol, ele vai acontecer nas primeiras horas do primeiro dia do ano religioso judaico. O ano começa depois do pôr do sol, portanto, 6 horas da tarde, começa o ano novo judaico, 1º de Nissan. Quando for à noite, começa o eclipse total do sol, ok? Total, que não é uma coisa comum que acontece todo dia, tá? Eclipse lunar fala de algo em relação a Israel. Eclipse do sol fala de algo em hindu, tá? E agora escute essa. Segura na cadeira, que bom que você está sentado. Estou sentado. Nos Estados Unidos, existem 8 cidades chamadas Nínive. Tem 8 cidades dos Estados Unidos cujo nome é Nínive. Tá? Em inglês, Nineveh. Tá? As 8 cidades estão na trajetória do eclipse, sendo que 2 delas será o eclipse total, né, por causa do ângulo da Terra. 2 dessas cidades, uma em Indiana e a outra em Ohio, elas vão experimentar eclipse total absoluto, quando o Sol fica todo coberto pela Lua. E as outras 6, eclipse parcial, mas todas as 8 cidades chamadas Nínive estarão no caminho do eclipse. E agora escuta essa, por que eu estou falando que eu acho isso interessante? Primeiro, lembrando que o eclipse acontece no 1º dia de Nissan, o mês da Páscoa, quer dizer, acontece dia 9 de abril para os judeus, 8 para nós, e 13 dias depois, porque é no dia 14, acontece a Páscoa, a celebração da Páscoa, que é um dia altamente profético. Tão profético, por exemplo, que o avivamento da Rua Azusa começou no dia da Páscoa em 1906, na noite de Páscoa em 1906. Ok. E assim, uma série de outras coisas que eu poderia falar aqui, mas para não alongar, eu acho que já deu para entender. Então, o que acontece? Escuta bem. No primeiro dia do primeiro mês do calendário judaico, que é o mês da Páscoa, portanto, fala de salvação, intervenção de Deus na raça humana, nós teremos um eclipse solar que fala da intervenção de Deus na raça humana. E as 8 cidades chamadas Nínive, para mim, é relevante porque quando o Senhor me levou ao céu em novembro de 2020, ele me mostrou a experiência com Jonas e ele falou comigo que o sinal que seria dado nesse mover, no que ele faria na igreja nesses últimos tempos, seria o sinal do profeta Jonas. Ok. Como está escrito na Bíblia. Exato. Jesus disse assim, uma geração perversa, adúltera e perversa pede um sinal. Nenhum outro sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. Então, fica implícito que o sinal do profeta Jonas é uma espécie de carta na manga que Deus tem quando a geração se corrompe demais. Ok. Entendeu? Uma geração adúltera e corrompida pede um sinal. Não será dado outro senão do profeta Jonas. Senão dele. Então é mais ou menos o seguinte, chega um ponto de corrupção que ele tira da manga
Um trunfo. esse recurso, um trunfo, que é o sinal do profeta Jonas. E aí é interessante que no livro de Lucas, ele coloca de uma forma interessante, porque ele diz assim, ele fala sobre o mover de Deus, a restauração e a cura dos ninivitas, né, na sequência do argumento. Então fala sobre a salvação, o arrependimento e etc. Então, rapaz, eu estou compartilhando com você e com todos, logicamente, porque você entende de coisas proféticas, né? Olha que coisa! Nós estamos no ano de 2024, a gente já vem falando esse tempo todo sobre o ano da porta aberta, Exato. que abre as demais portas, um ano profético, e agora nós estamos diante de um eclipse do Sol, que é um sinal de Deus para o mundo, no primeiro dia do primeiro mês do calendário judaico, que é o mês do sinal profético de Deus para o mundo.